técnicas de redação, compreensão e interpretação de texto, nós vamos ver algo bem importante para nós compreendermos um texto, certo? Então vamos começar lembrando que normalmente os textos eles são divididos em parágrafos, certo? Já sabemos o que é parágrafo, não é? É quando a gente cria aquele espaço aqui na frente da palavra, 2 dedinhos a gente coloca da linha, para mostrar que nós estamos abordando o assunto de uma maneira diferente. Toda vez que a gente quer abordar o assunto do nosso texto de uma maneira diferente, então nós damos ponto final e vamos para a próxima linha e inserimos um parágrafo na continuação do texto, certo? Então, olha só, é muito importante entender que basicamente todos os textos que nós lemos, eles têm começo, meio e fim, tá? Isso é uma ideia geral, né? Todo texto começa e aí ele desenvolve o assunto e encerra o assunto, tá? Então, hoje especificamente, a gente vai falar sobre a introdução. O que é isso, Pro? Quando nós escrevemos um texto, nós chamamos de introdução aquela primeira parte do texto que vai mostrar ao leitor ou ouvinte sobre o que nós vamos falar. Se ele pode ter 1 ou 2 parágrafos ou até mais, depende do tamanho do texto, mas por enquanto nós vamos trabalhar com textos curtos, então vamos considerar que é o primeiro parágrafo que vai tratar aí a introdução. Introdução significa início, começo, tá bom? Então, esse primeiro parágrafo, ele vai situar ou vai mostrar a pessoa que está lendo sobre o que nós vamos falar, tá? Então, esta semana e esses dias nós vamos falar um pouquinho sobre vacinação. É um assunto que está super aí em alta, né, por causa da Covid. Então, nós estamos falando muito da importância da vacinação e o quanto ela é extremamente essencial, importante nesse momento. Vejamos nesse vídeo a importância da vacina. Como a vacina age no organismo das pessoas. Quando a pessoa toma uma vacina para se prevenir de uma doença, os componentes dessa vacina fazem com que o sistema imunológico produza anticorpos que vão defender seu corpo. Dessa forma, se houver contato com pessoas doentes, contato com objetos contaminados e outras situações, os anticorpos irão destruir os agentes infecciosos e isso evitará o adoecimento ou o agravamento do caso. Mas essa proteção só é possível porque a pessoa foi vacinada. A vacinação é segura e é a melhor forma de se proteger. Ao contrário do que se ouve por aí, as vacinas não causam doenças e nem mesmo autismo. Vários estudos sérios foram realizados e os resultados demonstram que não existe relação entre a vacina e esse transtorno do desenvolvimento. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. Só através da vacinação nós vamos conseguir nos livrar da pandemia, tá? Mas a vacina já é uma coisa muito antiga, que nós já praticamos há muitos anos e ela é a melhor arma para combater doenças infecciosas, tá? Então, doenças que são transmitidas de uma pessoa para outra e tomam essa proporção como a Covid-19 tomou. Então, nós precisamos entender que neste texto que você vai ler aí na sua casa com bastante atenção sobre vacinação, nós vamos trabalhar a introdução, tá? Então, o primeiro parágrafo, que é aquele parágrafo que vai dar uma ideia do que nós vamos tratar no caso do nosso texto, a vacinação, tá? É bom que você entenda, todo texto que nós vamos ler, ele vai ter uma introdução, porque a pessoa que estiver lendo o texto, a princípio ela quer saber do que o texto fala, o título dá uma ideia, mas a introdução, ela mostra para que o texto foi escrito, tá bom? Então, ao longo dessas semanas, a gente vai desenvolver as outras partes do texto. Hoje nós vamos ver a introdução. Então você vai ter aí o desafio de ler o texto, aí tem que ler tudo, tá? Não vai ler só o primeiro parágrafo da introdução. Tem que ler o texto inteiro, mas nós vamos dar maior ênfase para o parágrafo da introdução, parágrafo inicial. Então faça as atividades bem direitinho, como a Pro orientou aí no semanário, para você conseguir aí desenvolver o máximo esse entendimento, tudo bem? Beijo da Pro Aline e até a próxima aula.